Meus irmãos, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, onde faremos a leitura dos versos 13 e 14. Convido os irmãos a ficarmos todos em pé para esta leitura. Hoje, peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Todos acharam Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém. Os irmãos podem assentar. Em nossa última exposição, falamos sobre a relação existente entre a regra máxima de Jesus e a graça. A relação existente entre a regra máxima de Jesus e a graça é apresentada no versículo 12, onde temos o teste da fé, o teste da alma, conforme afirmamos na semana passada. Quem for aprovado neste teste é porque foi alcançado pela graça e se tornou um verdadeiro filho de Deus. Pois bem, a exposição de hoje terá o tema A Porta e o Caminho, onde responderemos à pergunta: qual é a porta e o caminho da vida cristã? Qual é a porta e o caminho da vida cristã? Expondo o Evangelho de Mateus, atualmente estamos vendo o Sermão do Monte, mais especificamente o capítulo 7, os versos 13 e 14, como acabamos de lê-lo. Este importante sermão de nosso Senhor Jesus Cristo tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo principal é apresentar o caráter do povo de Deus, isto é mostrar quem realmente é cidadão do reino e filho de Deus. Só quem cumpre com aquilo que está expresso no Sermão do Monte é que é cidadão do reino de Deus, filho de Deus. Então, ele tem este objetivo: mostrar quem é cidadão do reino de Deus, quem é filho de Deus. O segundo objetivo principal é mostrar como o povo de Deus deve viver a vida cristã, isto é, como o povo deve mostrar, ou como mostrar como o cidadão do reino deve manifestar a sua natureza e caráter diante daqueles que não são do reino. O Senhor Jesus nos chama para mostrar quem não é cristão, a quem não é do reino, a quem não é filho de Deus, qual é o caráter, qual é a natureza do filho de Deus, do cidadão do reino de Deus. Não é o mesmo caráter, não é a mesma natureza. Nós fomos recriados, nova criatura nos tornamos em Cristo, não é a mesma natureza. Jesus veio estabelecer o reino de Deus neste mundo caído, e para isso faz uma descrição exata de seu reino,
Um reino que não é deste mundo, conforme Mateus capítulo 18, verso 36 a 38, quando ele responde a Pilatos sobre isso. Você é o rei dos judeus? Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Portanto, o reino de Deus, o reino de Jesus, é um reino diferente de qualquer outro que conhecemos. Não é nada igual a nenhum tipo de reino que nós já vimos ou venhamos a ver. É distinto. Nesse sentido, ele não veio estabelecer uma estrutura política humana como os judeus queriam que fosse. Lembra? Os judeus queriam que ele pegasse armas para defender o reino. Mas ele não veio para isso. E sim, veio estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus no coração dos escolhidos, sendo, portanto, um reino espiritual e imortal. Quando Jesus estava aqui, havia o reino de Roma, né? Estabelecido por Roma. Esse reino caiu. E todo e qualquer reino, império, um dia cairá. Mas o de Jesus não. Porque ele é espiritual e eterno. Ele reina no nosso coração. O governo dele é no nosso coração. Foi nesse contexto que Jesus apresentou o modo como os escolhidos devem entrar neste reino, conforme os versículos 13 e 14. Nessa passagem, pelo Sermão do Monte, já expomos quase todo o sermão, chegando à parte das aplicações. Todo o restante deste capítulo 7 de Mateus é dedicado às aplicações dos ensinos de Jesus em todo o seu sermão. Não pode haver um sermão expositivo, né, dentro do nosso contexto, não pode haver um sermão expositivo sem haver a aplicação ou as aplicações. E Jesus está num sermão expositivo. Trata de vários temas, mas é expositivo. E agora ele passa às aplicações. Sobre isso, Dr. Martin Lloyd-Jones afirmou que o restante deste 7º capítulo nada mais é senão uma grande e notável aplicação das mensagens, ou melhor, da mensagem do Sermão do Monte, àqueles que foram os seus primeiros ouvintes, bem como a todos nós, de todas as épocas, que nos afirmamos crentes. Obrigado, viu? Obrigado. Então esse sermão foi proferido para aqueles que o ouviam, mas para nós hoje, nós que afirmamos sermos crentes. Ele é para nós. Na semana passada falamos do teste da alma, apresentado no versículo 12 deste mesmo capítulo 7. A questão agora é que temos mais um teste apresentado por Jesus. Nós temos um novo teste sendo aplicado a nós. Então o Sermão do Monte foi aplicado àqueles que o ouviam, mas é aplicado a nós hoje. O teste fora aplicado a eles, aqueles que o ouviam, mas é aplicado a nós hoje. E que teste é esse? Lloyd-Jones chama
de o teste da produção do fruto espiritual. Ou seja, nós necessariamente precisamos produzir frutos espirituais. Somos, poderíamos dizer assim, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, dando frutos espirituais. Os frutos que nós produzimos necessariamente não são frutos materiais, são espirituais. Pois bem, veremos aspectos deste novo teste durante as próximas exposições. Os versículos 13 e 14 nos apresentam o primeiro aspecto deste teste. Veja, preste atenção. Se afirmamos ser cidadãos do reino de Deus, isto é, filhos de Deus, devemos nos manter firmes a despeito de todas as circunstâncias adversas da vida cristã. Se nós afirmamos que somos cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus, filhos de Deus, nós precisamos nos manter firmes a despeito de qualquer situação adversa que estejamos enfrentando. E a gente repete isso aqui muito, né? Muito. O teste, portanto, consiste em sabermos se temos a capacidade de nos mantermos firmes ou se caímos. O teste está sendo proposto para nós para sabermos se nós permanecemos firmes, devemos permanecer. Mas Jesus quer saber se a gente permanece firme ou se a gente cai. Muitos pregam sobre uma vida vitoriosa neste mundo caído, dizendo: se converta e sua vida irá mudar do ruim para o bom, da escassez para a bonança, da doença para a cura, da falta de recursos para uma vida financeira plena. Outros afirmam que ser crente é fácil e estimulam seus ouvintes a buscarem os bens deste mundo. No entanto, nunca foi a mensagem e o ensino de Jesus. Esse tipo de ensino que é proferido por muitos, se converta e a sua vida vai se transformar como que num passe de mágica, como que dá água para o vinho, assim, nunca foi a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus nunca foi a de que é fácil ser crente. A mensagem dele nunca foi de nos estimular a buscarmos os bens deste mundo. Nunca foi. Ele nos chamou para uma experiência de enriquecimento, ou nos chamou para uma experiência que não tem nada a ver com o enriquecimento, humanamente falando. Nós precisamos decidir sobre isso. Ele não nos chamou para uma experiência de enriquecimento ou de uma vida folgada, baseada na largueza desse mundo. Ele não nos chamou para buscarmos bens materiais, curas físicas, curas de doenças. Embora Ele cure, embora Ele nos abençoe com bens materiais. Mas não foi para isso que Ele nos chamou. Não foi para uma vida folgada.
onde temos de tudo e do bom. Não foi. Muito pelo contrário, como veremos à medida que respondermos a seguinte pergunta: qual é a porta e o caminho da vida cristã? Qual é a porta e o caminho da vida cristã? Pois bem, responderemos em 2 tópicos distintos. A primeira parte da pergunta: qual é a porta? A porta é estreita. Percebe? Que não tem a largueza do mundo. A porta é estreita. Versículo de número 12. Versículo de número 13, por favor. Quem lê? Entrai pela porta estreita. No verso 14 ele diz: porque estreita é a porta. O teste da vida cristã começa justamente pela porta de entrada, por essa porta de entrada na vida cristã. A porta de entrada na vida cristã é a porta estreita, e a recomendação de Jesus é para entrarmos por esta porta, que, repito, é estreita. Os versículos 13 e 14 de Mateus marcam uma transição crucial no Sermão do Monte, que é a passagem dos princípios teóricos para a aplicação prática e a exigência de uma decisão. Nós saímos da teoria para a prática, e nesse momento nós somos chamados a tomarmos uma decisão. E qual é a decisão? É se vamos entrar pela porta estreita ou se vamos entrar pela porta larga. O teste de que estamos falando se dá na decisão de entrarmos pela porta estreita, mas mais do que isso, de permanecermos a despeito disso, firmes. Nós não fomos chamados para cairmos, mas para permanecermos a despeito da porta ser estreita. O reino de Deus não é algo para ser apreciado, admirado, como muitos fazem. O reino de Deus é tão bonito, o reino de Deus é digno de tanta honra, de tanta glória, de tanta coisa, e de fato é, mas ele efetivamente não é para isto, não tem este fim, isto é, ser apenas observado. Admirado, mas o reino de Deus é para ser entrado por uma porta estreita. Se entra no reino de Deus por uma porta estreita. Que requer um compromisso radical e individual. Quem é chamado para entrar por essa porta precisa assumir um compromisso radical. Ele vai deixar fora, ao entrar no reino de Deus, ele vai deixar fora tudo, absolutamente tudo. Ele não leva nada, riqueza nenhuma, bem nenhum, grandeza nenhuma. Mas é também um compromisso individual. Eu entro sozinho, você entra sozinho. Você entra sozinha. Ninguém entra com você. O chamado é individual. Ah, mas eu queria que fulano, beltrano... e deve continuar querendo. Mas eles não entram com você.
é individual. Cada um responde por si, porque o chamado é individual. A cena é pintada no quadro conhecido como Os Dois Caminhos. Baseado em Mateus 7, verso 13 e 14, que é uma famosa gravura protestante criada na metade do século XIX, na Alemanha, e popularizada em países como a Holanda, Inglaterra e Brasil, especialmente entre os anos 1950 e 1970. Essa gravura remonta ainda do século XVI, mas no século XVIII, Charlotte tem a ideia de fazer um quadro que remonta a esses dois caminhos apresentados no texto, e um pintor desenvolve a tela, a pintura. O nome do pintor me falha agora. E mais ou menos nos anos 50, 1950, missionários americanos vêm para o Brasil e trazem essa pintura, e ela se populariza. Ainda hoje é uma das pinturas mais vendidas no Amazon, na Shopee, e não é baratinho não, de um preço assim acessível, ali em torno de 60 a 80 reais. Muitos lares evangélicos possuíam e ainda possuem esta gravura. Ela está no seu boletim, recriada, mas ela está no seu boletim. Para quem ainda não se atentou ao boletim. A cena retrata visualmente dois distintos destinos para a humanidade. Para se adentrar no caminho da vida cristã, é preciso negar sua própria altivez e se espremer, e mesmo se abaixar, porque a porta é estreita. Como eu disse, a figura, a gravura que está no boletim, no seu boletim, ela foi recriada. Na original, a porta é baixinha, bem baixinha, estreitinha, onde eu preciso me baixar, me espremer para entrar. Eu tenho que quebrar minha altivez, o meu ego, o meu orgulho. Eu tenho que deixar isso fora, porque isso não entra comigo. Em seu sermão, Jesus descreve o caráter do cidadão do reino e a justiça que excede a dos fariseus. E agora afronta o ouvinte com uma escolha inevitável de entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Você precisa se decidir, ou entra pela estreita ou entra pela larga, espaçosa. Na larga você leva tudo. Você precisa decidir. O teste está posto diante de você. O verdadeiro cidadão do reino é aquele que a fé genuína, colocada por Deus em seu coração, o leva à ação decisiva de entrar pela porta estreita, mesmo sabendo qual é a sua natureza. Qual é a natureza da porta estreita? Bom, começa por aquilo que ela é estreita. É extremamente difícil de passar por ela. Como já dissemos, a porta estreita simboliza a entrada do crente na vida cristã e separação do mundo. Entrar por esta porta é uma decisão estritamente pessoal.
Você não decide pelo filho e pela filha. Você não decide por sua mãe e por seu pai. Você não decide por seu marido, por sua esposa. Cada um decide por si. Entrar por esta porta é uma decisão estritamente pessoal. Por isso, o indivíduo deve sair da multidão em festa e assumir sua responsabilidade individual diante de Deus, independentemente do que a maioria decida fazer. E a maioria vai decidir entrar pela porta larga. Porque tudo aquilo que ela oferece é o que enche os seus olhos, é o que enche o seu coração, é o que enche a sua vaidade, é o que enche o seu ego. Entrar pela porta estreita exige duas coisas. E aí a gente, nessas duas coisas, identifica qual é a natureza dessa porta. A primeira coisa que ela exige é abnegação. Segundo, arrependimento. A porta estreita, por exigir que o homem deixe para trás o seu eu, sua vaidade, seus desejos, sua fama, etc., exige abnegação. Eu tenho que abrir mão de todas essas coisas. Ai, pastor, deixar o bem bom dessa vida. Deixar as festas que eu estou acostumada a ir. Cada uma mais eloquente do que a outra. No quadro original, nesse aqui não dá para perceber muito bem, mas no quadro original, tem lá, para a época, isso eram coisas que retratavam as festas deste mundo. Teatro, e mais alguma coisa. Festas. As pessoas entravam para desfrutar daquelas coisas. Mas ela requer abrir mão das coisas deste mundo, sejam elas o que forem. Riqueza? Tem que abrir mão da riqueza. Um cargo proeminente na sociedade? Tenho que abrir mão. E veja, e aqui nós não estamos dizendo que você não vai, mas o que nós estamos dizendo é que você não pode colocar o seu coração naquilo. Entende? Requer arrependimento de tudo que foi feito. Paulo escreve sobre isso dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Conforme Gálatas capítulo 2, o verso 20. Veja, o início daquilo que Paulo está dizendo: não sou eu quem vivo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu, para entrar por essa porta, eu preciso deixar tudo para trás, deixar Cristo viver na minha vida, deixar Cristo governar o meu coração, deixar Cristo tomar as decisões da minha vida por mim, deixar Cristo agir em mim. Esse ato de renunciar a si mesmo e deixar Cristo viver envolve abnegar o orgulho, a autoconfiança, os interesses mundanos e a velha natureza pecaminosa. Tem que deixar tudo para trás. Logo, não é fácil entrar por esta porta. Às vezes os desejos falam mais alto. E quando adentra-se, quando passa para o outro lado dessa porta, o caminho é estreitinho.
No quadro original tem uma escada, não é uma escada, são degraus esculpidos na rocha. Está aí. Preste atenção na gravura. Entram poucas pessoas. Jesus diz logo de cara: a porta é estreita e poucos entram por ela. Cada um entra por si. Mais que isso, ela é íngreme, esculpida em pedra. Sabe como é difícil subir um morro, um monte que tem os degraus esculpidos em pedra? É complicado. É difícil. Em nossa visão reformada, isso reflete a necessidade de reconhecermos a nossa própria falência espiritual para receber a graça de Deus. E isso quer dizer o seguinte: nós precisamos reconhecer que somos fracassados espiritualmente. O homem morreu espiritualmente. O homem não pode salvar a si mesmo. Precisa de Deus, precisa entrar por esta porta confiando que no fim dela, no fim do caminho que ela propõe, teremos a salvação, teremos a vida eterna. Precisamos reconhecer que precisamos da graça de Deus. A questão é saber quem está disposto a isso. Quem está disposto a esvaziar-se de si mesmo, a negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo, a abandonar os seus próprios desejos, o seu orgulho, a sua altivez. Olha, isso quebra o nosso orgulho. Nós temos que nos abaixar para passar. Não somente nos abaixar, nos espremer para entrar por essa porta. Isso nos quebra. Quem é que quer isso? E foi isso que tratamos na escola bíblica. O orgulho, nós somos levados pelo orgulho a dizer: eu sou bom, eu não preciso me rebaixar, me humilhar, eu não preciso me espremer para entrar por esta porta. A questão é essa, é saber quem está disposto a isso. Contudo, a recomendação é para entrarmos pela porta estreita, porque é ela que conduz à vida com Cristo. A vida cristã não vai ser fácil. A vida cristã não vai ser flores. Nós enfrentaremos muitas dificuldades, porque este caminho é repleto de dificuldades. Jesus nunca negou isso. No mundo passais por aflições. Ele nunca negou. Muitos odiarão vocês. Muitos perseguirão vocês. É fácil? Não, né? Mas a recomendação é, versículo 13: entrai pela porta estreita. Verso 14: porque estreita é a porta e apertada o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essa é a questão. Você, o que você decidiu? Decidiu entrar por esta porta? Decidi. Passou no teste. É um verdadeiro filho de Deus. De modo que a porta da vida cristã é a porta estreita. Agora, veremos qual é o caminho que conduz à vida. O caminho que conduz à vida é o caminho estreito. Versículo de número 14, por favor.
estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E apertado o caminho que conduz para a vida. Pois bem, além de não nos exortar a entrarmos na vida cristã por uma porta larga, também não nos exortou a caminharmos por um caminho espaçoso. Muito pelo contrário. Para Jesus, tanto a porta de entrada quanto o caminho da vida cristã são estreitos. São difíceis. São cheios de coisas, de situações que nós não gostaríamos. Mas ao vencedor darei a coroa da vida. Precisamos voltar à cena apresentada no quadro conhecido como os dois caminhos e observarmos efetivamente os dois caminhos. O caminho estreito, na perspectiva do quadro original. Esta regravura ficou muito boa e penso que nós podemos até guardar isso aqui. Acho que ficou muito bom mesmo. Mas voltando ao quadro original de Charlotte, o caminho estreito, na perspectiva do quadro, isto é, o quadro olhando para nós, o caminho estreito está à esquerda, e é um caminho difícil e íngreme que leva à vida, isto é, ao céu. Esse caminho simboliza a salvação, a vida com Cristo e a santificação. Porém, a jornada neste caminho é solitária ou com poucas pessoas, pois o caminho de Deus é sempre individual. Nós não conseguiremos levar, por exemplo, toda a família, né? Todo o grupo de pessoas que trabalham comigo na empresa, sei lá, uma multidão. Nós não conseguimos, é um caminho solitário. E já é solitário convivendo em comunhão, como nós convivemos aqui. Imagina ser crente sozinho em casa, que não acontece, não tem condições, mas seria ainda mais solitário. É um caminho solitário. O caminho largo, por sua vez, na gravura original, que está à direita, é uma estrada larga e pavimentada, cheia de pessoas, festas e distrações, que conduz à perdição e ao fogo eterno. Veja a diferença nessa gravura aí, que ficou muito boa, essa gravura. Olhe para o caminho largo, veja a porta, que tamanho. Dá para você entrar com quem você quiser, do jeito que você quiser, com os desejos que você quiser, com as ambições que você tem. No entanto, quando você olha para o pavimento, ele é um tapete. Não tem pedra nenhuma, não tem espinho nenhum, não tem buraco nenhum, você não cai. Mas também chega mais rápido no inferno. Não tem nada que possa prendê-lo, segurá-lo. O que é que tem? As distrações, as festas. O que é que tem? Euforia, alegria. Mas diferentemente do céu, o fim dele é escuro, é tenebroso.
Esses dois caminhos retratam o contraste entre a vida piedosa e a vida mundana. Olha a nossa cidade, com o incremento de todas essas festas que nós ficamos sabendo hoje em dia. Só é o que tem na nossa cidade. É uma vida totalmente diferente da nossa. A vida mundana é totalmente diferente da nossa. Pois bem, ao contrário de muitas visões contemporâneas de que a vida cristã é fácil após a conversão, Jesus enfatiza que o caminho é apertado, porque exige restrições e vigilância constante contra o pecado. Nós temos que estar vigilantes e fazendo restrições. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Nós entramos dentro de uma dieta restritiva de pecado. Deixamos de pecar. A visão de Jesus é diferente da visão de muitos, que inclusive pregam em certas igrejas, dizendo que a vida cristã é muito fácil. Não, meus irmãos, é difícil. O cristão deve esperar sofrimentos e perseguições como parte integrante desta jornada, conforme João 16, verso 33. Mateus capítulo 10, verso 22. Mateus capítulo 24, verso 9. João 16, versículo 33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora abra, por favor, Mateus, capítulo de número 10, e veja comigo o que diz o versículo de número 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É fácil andar no caminho cristão sendo perseguido? Tendo os colegas, os parentes, até mesmo gente de casa, o marido, a mulher, os filhos, a mãe, o pai, apontando o dedo, dizendo isso e aquilo de você, é fácil? Mateus capítulo 24, verso 9. Mateus 24, verso 9 diz assim: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha, que interessante. Então sereis atribulados. Ah, mas eu não posso sentir nenhum tipo de atribulação, pastor. Eu sou filho do rei. Eu não posso experimentar nada, nenhum tipo de dificuldade. Eu sou quem sou. É claro que Jesus não disse isso aqui, conforme eu vou dizer. É lógico. Não quer ter dificuldade? Não. Então entra pela porta espaçosa. A princípio não vai ter dificuldade nenhuma. Tudo que você quer é plenamente perfeito. Você pode fazer tudo que você quiser. Você pode ter tudo que você quiser. Você pode ir para a área onde você quiser. Você pode sair com quem você quiser. Mas no final vai cobrar o preço. No final você vai ter que pagar o preço. Inferno. Destruição. A recomendação de Jesus é oposta a essa. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida. Qual é melhor? É viver na largueza do mundo e ser destruído no final, ou é ser perseguido agora, viver as situações adversas agora, para no final viver a eternidade com Deus? Qual é melhor?
Seguir este caminho implica uma quebra com as normas sociais e uma vida que é diferente dos padrões do mundo. Ah, pastor, como é que eu posso quebrar uma norma social? Todo ano lá em casa, ou na casa do meu parente, na casa de um amigo, tem uma senhora festa, uma supimpa festa, tem de tudo na festa, e eu sou um dos convidados principais. Jesus está dizendo, quebra com isso. Deixa de ir. Deixa de seguir os padrões deste mundo, porque os meus padrões, Cristo está dizendo, os meus padrões são diferentes, são distintos, são do reino de Deus. Deixa de seguir homens. A questão é saber quem está disposto a caminhar pelo caminho estreito, abrindo mão das coisas que o caminho largo oferece. Quem é que está disposto? Quem? Contudo, a recomendação é para entrarmos pela porta estreita e caminharmos pelo caminho estreito, porque são eles que conduzem a vida com Cristo. Jesus não abre espaço para opção. O cidadão do reino de Deus, o verdadeiro filho de Deus, tem que andar, tem que entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito. Meus irmãos, Jesus apresenta apenas duas opções: a porta e o caminho largo que conduz à perdição, e a porta e o caminho estreito que conduz à vida. A primeira opção é atraente, é popular. O caminho largo e a porta larga são atraentes e populares. Jesus diz categoricamente: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então é de fato atraente, é uma opção atraente e popular. E é atraente e popular porque permite que o homem carregue consigo seu orgulho, seus desejos e seus pecados. Mas o fim é o afastamento de Deus e o juízo final. A segunda opção, embora percorrida por poucos, é a única que oferece verdadeira riqueza e satisfação, baseada na comunhão com Deus. Estamos sendo testados. Portanto, o que escolheremos? A primeira opção ou a segunda opção? Aqui eu fui de trás para frente. A primeira opção como sendo a porta larga e o caminho largo, que é atraente. Eu fui de trás para frente porque muitos entram por esta porta. A outra porta, a outra opção é uma porta estreita, é um caminho estreito. São poucos que entram. Eu faço parte de que grupo? Eu estou sendo testado. Eu faço parte de que grupo? Do grupo da porta larga e do caminho largo, ou do grupo da porta estreita e do caminho estreito? Entraremos na vida cristã pela porta estreita ou pela larga? Desenvolveremos a nossa caminhada cristã pelo caminho estreito ou pelo caminho largo?
Precisamos decidir sobre isso. No entanto, a recomendação de Jesus foi muito clara e objetiva: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Entrai, portanto, pela porta estreita. Segundo o Dr. Martin Lloyd Jones, a porta pela qual devemos entrar condena qualquer confiança no esforço humano ou na moralidade superficial. Mas eu sou tão bom, mas eu faço sempre o que é bom. Eu tenho uma mente tão pura, um coração tão piedoso. Dr. Martin Lloyd Jones está dizendo que a porta estreita nos faz enxergar quem nós somos, para que deixemos isso de lado, porque isso não entra. Lloyd Jones ainda reitera que viver o caminho apertado é impossível pela capacidade natural. Exige o novo nascimento e a habitação do Espírito Santo. Ele precisa morar aqui. Eu tenho que nascer de novo, porque senão eu não aguento a caminhada. Eu preciso de um novo nascimento e a habitação do Espírito Santo que transforma o caráter, para que a obediência seja possível. Sabe, quando eu passar por esta porta que é apertada, estreita, quando eu passar e eu estiver na vida cristã, caminhando nesse caminho estreito, eu serei exigido. Eu precisarei obedecer a Cristo. Eu precisarei ter uma vida transformada. E humanamente falando, não vai ser possível. É preciso nascer de novo. E é preciso que o Espírito Santo resida aqui no coração. Nesse sentido, a segurança do crente não reside em sua força para caminhar, mas no fato de que Cristo já percorreu esse caminho antes de nós. Porque é que nós temos a convicção de que devemos passar por esta porta e caminhar por este caminho? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo já passou por esta porta e já caminhou, já chegou no céu, para onde nós estamos sendo chamados. Não há opção. Há sim obediência. Entrai pela porta estreita. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude na tomada de decisão de caminharmos com Ele, embora saibamos que o caminho é apertado. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado a Deus por mais um culto realizado na sua presença. Como foi bom, ó Deus, poder glorificar o seu nome, cantar hinos de louvores à sua majestade. Como foi bom, ó Deus, ouvir os textos lidos, os textos bíblicos lidos e as orações feitas aqui pelos irmãos. O Senhor continue nos abençoando esta noite, este final de domingo abençoado que tivemos até aqui. Que Ele continue sendo assim. Nos dê uma semana de muita paz, uma semana, ó Deus, onde nos esvaziemos de nós mesmos, tiremos o nosso orgulho, nos despamos de todo o orgulho, de toda a altivez, de toda arrogância, de toda coisa maléfica que está sobre nós ou está no nosso coração, para que de fato possamos caminhar por este caminho apertado, sempre abençoados pelo Senhor. Nos dê uma semana de muitas realizações, uma semana onde os nossos filhos encontram a Tua graça, onde os nossos netos
os nossos cônjuges, os nossos parentes, os nossos amigos, todos aqueles que estão em nossa volta, encontrem a tua graça, e a partir do testemunho que damos a eles, eles também possam crer em Cristo Jesus e decidir-se por entrar por esta porta e caminhar por este caminho que o Senhor mesmo já trilhou, sendo vitorioso, sendo recebido no céu pelo próprio Deus. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda durante esta semana, nos fazendo refletir sobre a nossa própria vida, sobre o que estamos fazendo, sobre onde nós estamos, se no caminho estreito ou no caminho largo. Dá-nos da tua graça, ó Deus. É a oração que fazemos e a fazemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus...